Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Última semana do ano, Réveillon chegando e eu tô como? Usando branco. Sim, camisetinha de uma marca que eu gosto muito, que é a Little Ugly, lá de Porto Alegre, produção local mesmo, independente. Então assim, deem uma conferida no IG deles que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vai estar rolando aqui na tela também pra vocês. Uma marca mais urbana, mais despojada, com essa brincadeira de ser feio, mas ser estiloso, que é muito divertido. Veio de uma brincadeira interna lá da galera que produz, porque sim, todos sabemos que beleza e feiura é relativo e é uma construção social. Mas eu tenho certeza que vocês vão se divertir conferindo e eles entregam pro Brasil todo, então não tem desculpa. Bom, alguns de vocês me sugeriram ver o filme Vozes, que tem lá na Netflix, uma produção espanhola. E eu confesso que quando a produção é estrangeira, já me agrada bastante, principalmente vindo da Espanha. Eu assisti e resolvi trazer pra cá. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação, ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. Daniel e Sarah são um casal que compram casas, arrumam elas e as vendem depois de reformadas, bem no esquema lá da maldição da Residência Hill. Eles nunca tiveram um problema antes, até que a mudança para essa casa atual deixou o filho deles, o Eric, um tanto quanto agitado. Eles até chamam uma psicóloga para ajudar, porque ele tá dizendo que tá escutando vozes saindo dos seus walkie-talkies. A velha história de criança não ser levada a sério acarreta numa tragédia naquela família. Quem te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. Vozes tem direção de Ângel Gomes Hernandes e roteiro de Santiago Dias e entrou na Netflix em novembro desse ano. O interessante é que o longa foi por um caminho bem mais tradicional de terror, diferente do que a gente está acostumado a ver nesses últimos filmes, que são mais contemplativos, um terror mais subjetivo. Aqui a gente tem bastante jumpscare, cenas escuras, vultos desfocados numa suposta casa mal assombrada e até que deu certo. Eu não achei o filme super incrível, mas ele me agradou em vários pontos e pra mim o maior deles é a fotografia, que é muito bonita, em tons azulados com vermelho em alguns destaques, que retrata bem uma melancolia que traz o enredo do longa. A câmera por muitas vezes é instável e isso nos dá uma proximidade, parece que a gente está ali junto com os personagens. Em relação a eles, são bem clássicos desse estilo de filme, não tem muito o que falar sobre, os atores atuam bem, interpretam bem, mas quem me incomodou um pouquinho foi a personagem Ruth, quem assistiu sabe do que eu tô falando, e é a personagem mesmo, não a atriz. Os efeitos práticos funcionam, principalmente quando tem uma jogada de luz e sombra, e tem vários momentos que dá uns arrepiozinhos, sabe? A narrativa vai agradar os ansiosos, porque sério, ela se desenrola muito rápido, muito mesmo. Eu até senti um pouquinho de falta de paciência do roteiro, e talvez isso tenha sido o motivo de algumas coisas não terem sido bem explicadas, mas também nada que comprometa a qualidade da obra. No geral, Vozes é um interessante filme de terror com elementos clássicos do gênero. Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers, eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, como eu comentei, o guri, o Eric, tá constantemente dizendo que escuta vozes, e algumas vezes ele comenta que as vozes são do pai dele. Ele até pergunta pra mãe, por que o papai me odeia? E diz que o papai falou isso pra ele, sendo que essa conversa nunca aconteceu. A primeira coisa de fato bizarra que acontece é que a psicóloga sofre um acidente de carro, que na verdade entra uma mosca no ouvido dela, o olho dela fica todo vermelho, ela bate o carro, toda uma função. E o guri faz o quê? Ele desenha esse acidente. Não um acidente por completo, mas a árvore, né, o tronco lá com sangue. O Eric escuta esses sussurros por um walkie-talkie que ele tem. A casa tá toda em reforma, né? Como eu comentei antes, é isso que os pais fazem. Então tem vários plásticos e lonas. Na primeira madrugada tem uma cena bem legal de um vulto, né, atrás dessa lona, desse plástico meio transparente,
que dá aquele calafrio na gente. O moleque se apavora com aquilo, o pai entra no quarto pra acalmar ele e o pai tá com a mão machucada e a gente não entende muito bem porquê e nem ele. A casa tem uma piscina bem grande no pátio, com um cercado, tem até portãozinho. Inclusive a primeira cena do filme é a visão de cima dessa piscina. O que acontece é que aquele portão volta e meia tá batendo de noite, o pai levanta, vai lá, fecha o portão e tal, e ele sempre diz pro guri pra nunca, né, passar do cercado, e o guri tem pavor da piscina, não quer ir de jeito nenhum, porque o guri já tá todo estranho. O pior acontece e me pegou de surpresa, porque eu não achei que seria tão rápido, como eu falei, tudo acontece bem rápido aqui. Na noite seguinte, o portão tá batendo, o pai levanta pra ver, e aí ele vê uma roupinha do guri ali na rua e tá lá ele morto, boiando na piscina. Sim, o guri já morreu e bora pra frente. Lógico que o clima pesa horrores. A Sarah, a mãe, vai pra casa dos pais dela pra passar um tempo, ela não consegue ficar lá, lógico. E o Danny, o pai, resolve ficar ali na casa mesmo, né? Uma péssima escolha, mas tudo bem. Ele manda um áudio pra Sarah de noite, ela não consegue escutar, é só uns murmúrios, e ele resolve abrir esse áudio no computador. Eis que ele escuta a voz do Eric, do filho, pedindo ajuda. Necesito que escute uma gravação. Bom, uns dias antes, quando o Eric ainda estava vivo, ele estava vendo uma reportagem, uma entrevista sobre psicofonia com Germain, o autor de um livro sobre o assunto. Coincidentemente, está rolando uma sessão de autógrafos do cara ali na cidade e o Danny vai atrás e fala para ele, ó, aconteceu isso com o meu áudio, é psicofonia, é fantasma, é meu filho, eu preciso de ajuda. O cara fica meio relutante, mas ao mesmo tempo ele tá achando que é verdade mesmo. E aí vai ele e a filha dele, a Ruth, que eu comentei antes, pra casa do Daniel. Eles instalam microfones pela casa, mais pelo quarto do guri, e também câmeras com aquele sensor de calor, sabe? Que fica tudo meio verde, amarelo, vermelho quando aparece alguma pessoa e tal. É lógico que aparece coisas ali naquela câmera, a gente tem cenas bem interessantes. E a Sarah, a mãe do guri, tá lá na casa ainda, na outra da família dela, não sabe de nada do que tá acontecendo e recebe uma ligação do filho. Aí ela resolve voltar pra casa e ver que tá aquela galera lá. Galera não, né? O pai e a filha. Ela fica muito irritada, incomodada com aquilo, vai pro quarto do filho e aí a gente tem uma das cenas que eu mais gostei, que dá pra dar aquele arrepio legal. Ela vê o Eric desenhando no chão do quarto e ele corre pra debaixo da cama. Ela olha embaixo, tem 2 pés. Que logicamente não são do Eric. Quando ela sobe pra olhar em cima da cama, não tem nada. Ela baixa de novo, tem aqueles 2 pés. E aí agora eles sobem em cima da cama e ela ainda tá olhando embaixo. Já deu pra arrepiar. Quando ela tá subindo que não tem nada, passa o guri bem do ladinho dela, bem rápido. Ela se assusta, vai pra trás, tateia e para do lado, escorada naqueles pés, naquelas pernas que, né, nem vou dizer como que são se você ainda não viu o filme. Eric. Eric. É bem legal essa cena, mas tá, segura essa informação. Enquanto isso está acontecendo, o Daniel tá conversando com o Germain lá embaixo na cozinha, até que entra a filha do Germain, a Ruth, contando, enfim, ela tava no centro da cidade e tem essa cena inclusive, e aí uma senhora chama ela de pra dentro de uma igreja, uma cena bem assim aleatória, mas que depois se explica. Eles descobrem que aquela casa há 300 anos era um tribunal da Inquisição. A Inquisição usava aquele lugar para julgar e então acusar as pessoas, mulheres especificamente mais, de bruxaria. Tem uma leve passação de pano ali para a Inquisição que eu fiquei um pouco incomodada, mas enfim, eles estão ali conversando e bum! Cai o corpo da Sarah enforcada pela janela. Sim, isso mesmo. A gravação mostra que, obviamente, ela não estava sozinha no quarto, então, assim, ela sim colocou em volta do pescoço e se jogou, mas não era só ela que estava ali. A Ruth quer ir embora, sensata. Mas aí, conversa vai, conversa vem, eles entendem que o quê? Que as pessoas que foram torturadas pela Inquisição devem estar ali ainda, né? Seus corpos, seus esqueletos, o que sobrou, enfim. E resolvem, então, ir para baixo da casa, porque deve ser ali mesmo. E lá embaixo eles acham, então, vários, né, dos objetos, dos instrumentos, equipamentos que usavam para torturar as pessoas. Tem flashes, né, daquela época. E eles encontram o que seria o esqueleto de uma suposta bruxa presa dentro de uma gaiola e vamos queimar, porque é isso aí que tá dando problema na casa. Bom, daí a correria, né, de um lado pro outro, aquela coisa toda, eles já estão tudo tendo alucinações.
A bruxa em si consegue pegar o Daniel e a Ruth fica vendo a mãe, o Daniel fica vendo a Sarah e o Eric, mas aí antes deles se matarem, o Germain consegue botar fogo no corpo, lá no esqueleto da bruxa, e tá tudo certo, resolveu a história. A gente pensa, acabou o filme, mas não. O Daniel vê os desenhos que o Eric tinha feito, e ele desenhou todas as mortes, inclusive a dele próprio, do pai afogando ele na piscina, porque sim, foi isso que aconteceu. A bruxa tinha colocado a mosquinha no ouvido do pai durante a noite, porque era assim que ela entrava na cabeça das pessoas, e desenhou a morte do próprio pai, porque agora o Daniel vai até a beira da piscina e atira na própria cabeça, na boca, enfim, com a sua espingarda 12, sei lá. Agora sim, fim de filme, e esse foi Vozes. A veces me piden que dibuje cosas. É um filme legal, tem coisas interessantes, vale a pena ali dar uma assistida, mas aí eu pergunto pra vocês. Por que o guri ouvia vozes? Por que ele? Porque era uma criança? Estava mais suscetível? Isso não fica bem explicado. Por que ele desenhava? Ele era médium e é isso? Enfim, não fica bem explicado, não sei se precisa ser explicado também, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Esse é o último vídeo de 2020, mas semana que vem, que é 2021, eu pretendo trazer 3 vídeos por semana, então vou trabalhar bastante pra isso, eu sei que vocês gostam, eu gosto também. Então assim, eu vou pedir ajuda de vocês pra curtir, pra comentar, pra compartilhar, vocês já fazem bastante isso, mas quanto mais o canal crescer, mais eu consigo me dedicar apenas ou mais a ele. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, igual para Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui, um feliz ano novo e até ano que vem.